Meus irmãos, caros irmãos e irmãs, graça e paz, saudações fraternas de irmão na fé. A semana já se encaminha para o final e mais uma vez estamos aqui para glorificar ao Senhor das nossas vidas e aprender da sua palavra. Vamos lembrar que nós estamos aqui dando sequência à nossa série intitulada Um Caráter Moldado por Cristo, com base no que o Novo Testamento fala de Pedro, da vida do apóstolo Pedro. O nosso tema hoje é a presença que faz diferença, com base no texto de Lucas capítulo 5. Mas vamos hoje orar primeiramente, depois cantaremos e depois estudaremos a palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós somos o teu povo, ó Deus, rebanho do seu pastoreio, somos ovelhas da sua mão. Obrigado a Deus porque o Senhor tem conduzido o teu rebanho. E ainda que sejamos tantas e tantas vezes ovelhas teimosas, o Senhor, ó Deus, nos busca, o Senhor continua pastoreando as nossas almas. Ó Deus, nós entregamos esse momento de devocional diante do Senhor, esse momento de consagração de vida, esse momento de estudo da tua palavra em tuas mãos, pedindo a tua bênção, pedindo, ó Deus, que o Senhor de fato coloque, ó Deus, a tua vontade no nosso íntimo, no nosso coração, para que as nossas próprias motivações sejam, ó Deus, dirigidas pela tua palavra. Dispensa o teu favor, alcança, ó Deus, cada um dos irmãos, das irmãs, cada pessoa, cada família, ó Deus, e assim que estejamos todos abençoados pelo Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, hoje eu gostaria de iniciar cantando uma música, um cântico. Já há muito tempo que nós não cantamos. Os crentes mais novos, talvez os nossos filhos não saibam, talvez nunca tenham ouvido. Aí, pastor, o senhor está falando da sua idade, né? Tá aqui abrindo coração e falando quanto tempo de vida o senhor tem. Meio século já se foi. Mas é um cântico que fala de uma realidade, irmãos, a realidade da nossa vida, comparando a nossa vida a um barquinho que cruza o mar. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar. Vamos cantar juntos e assim estaremos introduzindo o assunto desta quinta-feira da nossa devocional. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Quem me conduz é o Senhor.
Vamos abrir mais uma vez, irmãos, as nossas Bíblias, no mesmo texto, quero dizer, da última devocional, o Evangelho de Lucas, o capítulo 5, nós leremos do verso 1 ao verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11, texto sagrado, a palavra de Deus para nós, que nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as redes, ou as vossas redes, para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, Jesus visitou Pedro em sua casa. Jesus visitou Pedro em seu trabalho. Com base nisso, a nossa conclusão no último estudo foi que Jesus quer ser não um compartimento no todo da nossa vida, um dentre tantos os outros, mas que Ele quer ser o nosso universo, e que este tem que ser o nosso desejo, que Jesus seja de fato tudo em nossa vida. Porque se assim não for, se Jesus não for tudo em nossas vidas, se Ele não ocupar o lugar central em tudo, permeando todas as coisas, em todas as áreas, inclusive a vida profissional, nós não somos de verdade cristãos e ainda prosseguimos numa caminhada solo, que é o contrário, exatamente o contrário do que Deus quer que aconteça conosco. Deus quer nos conduzir as nossas vidas em todos os detalhes, cada quadradinho, e no trabalho também. Nós podemos extrair dessa visita de Jesus a Pedro, na hora do expediente, na hora do trabalho, algumas lições sobre o fracasso. A primeira é que, por que falar de fracasso, né? É porque, se você notou bem, o texto está falando que um pescador tarimbado, experiente como era Pedro, os demais que com ele estavam ali, eles trabalharam a noite inteira e fracassaram. Nada apanharam. Então, eu creio que aqui nós temos algumas lições sobre isso, sobre o fracasso. E a primeira é que nem sempre nós fracassamos por falta de preparo ou de experiência. Como eu já disse, os pescadores ali envolvidos, o próprio Simão Pedro, eram pescadores profissionais, mas naquela noite se tornaram pescadores fracassados. A expressão grega para pescadores significa gente do mar. Aliás, eles herdaram dos pais o negócio da pesca, né? O texto diz assim: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Era um negócio de família. Esses homens pescavam então desde criancinha. Aprenderam com os pais. Tinham anos de praia, anos de treinamento, anos de experiência, mas naquela noite fracassaram. Nada apanharam, diz o texto. A pesca foi péssima ali naquela noite. Irmãos, nem sempre nós fracassamos, nem sempre as coisas dão errado, e de um modo especial na questão profissional, por falta de preparo ou de experiência. A segunda lição é que nem sempre nós fracassamos por preguiça ou falta de persistência. Os pescadores pescaram a noite toda,
O verso 5 diz: Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Então, eles não eram preguiçosos. Eles investiram o melhor deles durante o tempo que eles estiveram ali, e o esforço durou a noite toda, a noite inteira. Eles deram o melhor de si, eles tentaram o melhor. Com base na experiência que tinham, houve sim persistência, mas nada apanharam. Nem sempre nós fracassamos por preguiça ou por ausência de persistência, né? A terceira lição, irmãos, que vemos aqui com base no texto de Lucas 5 é que nem sempre fracassamos por falta de oportunidades ou por carência, né? Não foi por falta de peixes no mar que os pescadores ali fracassaram. Não foi por carência do mercado, né? No mar havia peixe de sobra, imaginem. Vejam os versos 6 e 7, confira aí. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. É uma outra versão que eu estou lendo. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Irmãos, o mar da Galileia foi de onde eles retiraram o sustento de todos durante a vida inteira. Havia peixe o bastante, de sobra naquele mar ali, né? Nem sempre se fracassa por falta de oportunidades ou por carência. Vamos pensar sobre isso na realidade em que estamos inseridos. O momento histórico em que nós vivemos como país é muito significativo. Muita gente está fracassando nos negócios. Muita gente está tendo ainda mais dificuldade na vida profissional do que tinha antes. Má fé e má gestão no Brasil não é algo novo. E agora isso potencializado pela Covid, imaginem, né? O estrago é grande. No entanto, nós devemos nos lembrar que a causa de fracassos na área profissional nem sempre é assim óbvia, como logo se costuma deduzir. Lucas nos revela que sucesso nem sempre é fruto de preparo, de experiência, ainda que isso seja importante e necessário. Sucesso nesta área do trabalho, vida profissional, nem sempre é resultado de esforço ou de persistência. Tem muita gente esforçada ao extremo que está agora passando por grandes dificuldades. E nem sempre sucesso é colhido de grandes oportunidades. Os discípulos ali tiveram tudo isso e mesmo assim não deu certo. Não deu certo. Nós precisamos entender que na vida o que realmente importa é a bênção, é a condução, é a presença de Cristo no nosso barquinho. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, ainda em meio às altas ondas, né? Em meio à tempestade no alto mar. E é isso mesmo, com Cristo no barco, até mesmo o aparente fracasso se transforma em triunfo. Vejam aqui o texto, olha o que dizem os versos 3, 6 e 7. Eu vou ler numa outra versão. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Verso 6. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. A minha pergunta aqui, por isso fiz questão de repetir, de ler de novo, é: o que é que fez a diferença ali? Não há outra resposta, irmão e irmã. O que fez a diferença ali foi a presença de Jesus. Mais tarde, após a morte e a ressurreição de Cristo, Pedro tentou seguir a vida sem Jesus no barco ali, sem Jesus no seu barquinho ali, e não foi nada bem de novo, o fracasso de novo. João registra o seguinte, você vai se lembrar do texto, João capítulo 21, a partir do verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos contigo, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. De novo, não pegaram nada.
Verso 4: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Qual é a moral da história aqui? Fracasso é não ter a presença de Jesus. E eu quero terminar essa breve palavra de hoje perguntando o seguinte: você é alguém que vive chateado porque gostaria de ter tido mais preparo e não teve? Ou é alguém que vive reclamando por causa das oportunidades que você acha que não teve, mesmo sendo persistente nas coisas? Eu quero lhe dizer o seguinte, que pensando aqui na preparação dessa devocional, foi muito importante para mim mesmo. É o seguinte: se você tivesse tudo isso, mas não tivesse a presença de Cristo, a presença de Jesus com você, tudo isso não valeria nada. Pode até ser mesmo que lhe faltaram oportunidades ou preparo adequado, mas se você vive hoje com Cristo, se a presença de Cristo é real em sua vida, irmão, irmã, meu amigo, você tem tudo então. É a presença de Cristo que faz toda a diferença. Pense nisso. Enquanto muitos outros dispõem de todas essas coisas, mas não têm a presença de Cristo, você tem. Aliás, deixa eu perguntar aqui, você tem? Você é alguém convicto de que Cristo está presente na sua vida? Se sim, com base não apenas num pensamento positivo, mas com base num compromisso com Deus e a sua palavra, amém, glorifique a Deus por isso. E mude a chavinha, viu? Mas se você não tem essa certeza, abra o seu coração, ou melhor, eu creio que Deus já está destravando o seu coração. Então, olhe para Cristo e abrace a Cristo, que está te dizendo que sem a presença dele, você não consegue. Ele está te dizendo: sem mim nada podeis fazer. É a presença de Jesus na nossa vida que faz toda a diferença. Deus assim abençoe a você, a sua família, e agora ore com os seus familiares, eu vou orar com os meus, vamos entregar a nossa vida nas mãos de Cristo, e que Ele esteja conosco no barquinho, hoje, todos os dias, hoje e sempre. Um fraterno abraço, até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.